sempre adotei princípios de dignidade e de decência, presidente. Isso ajuda muito com o tempo. O jiu-jitsu só me deu um destaque, ao que complementou meu amigo de ringue, João Ramalho, onde nós entrávamos nos ringues, Daniel, lembra-se bem, para fazer vale tudo. Uma luta já extinta por causa da sua violência. Padre André, eu queria agradecer a toda a nossa amada igreja com a sua presença. Muito obrigado. E foi com vale tudo que, de fato, eu ganhei um destaque. Presidente Corujinha, era um esporte que não tinha round, não tinha tempo, não tinha juiz, não tinha luvas. 2 homens em um ringue e só saía um. Era preciso ser extinto, sim. Muita violência, Damásio, vereador Damásio, para ser esporte. A partir daí se criou hoje o que a gente chama de MMA. Politizou-se a luta. Eu conheci a espiritualidade. Passei a frequentar os retiros de carnaval da Consolação Misericordiosa, Irmã Cel, ainda no CA. Também frequentava as missas de nosso finado padre João Andreola, no Altiplano, e foi com o padre Alfredo e irmão Sandro Santos que resolvi mudar a minha vida. Homens que me ensinaram a fé que eu não conhecia. E essa missão foi mais além. Ao mais se conhece a palavra, Cecílio, você sabe bem disso, meu amigo convertido. Quanto mais se conhece a palavra, mais se quer bebê-la, mais você quer transmiti-la, mais você quer saber com que as pessoas conheçam um pouco desse Deus cheio de misericórdia. E foi nas formações e instruções de irmão Sandro Santos que eu continuei a minha caminhada de fé. Tornei-me um missionário da Consolação Misericordiosa. Passei a servir na evangelização e nas comunidades de João Pessoa, com ensinamentos e direcionamentos aprendidos por um irmão Sandro. A Associação São José, o braço social da nossa comunidade, ela já existia, secretário Rômulo, há 25 anos. A nossa comunidade, a comunidade Consolação, a comunidade missionária, a Consolação Misericordiosa, antes de tudo, ela se iniciou, irmão Sandro Santos, eu sei por causa da história, uma comunidade que nasce sim, com direcionamento espiritual, mas a missão dela não foi rezando ou evangelizando, a missão dela foi ir aonde estava o povo, em um bairro muito violento da nossa cidade. E lá os missionários, as freirinhas, a minha esposa, a esposa de muitos amigos que estão aqui presentes, lá se cuidava de crianças. Enquanto as mães iam trabalhar, a nossa comunidade cuidava dessas crianças, porque o bairro era muito violento e era preciso que alguém cuidasse dessas crianças. Era preciso que alguém as protegesse. Era preciso, Padre André, que alguém as amparasse para que ela não ficasse à mercê das drogas nem da violência. Acontece que o traficante se assemelha a Satanás aqui na terra, é um devorador. E enquanto você está na sua missão, na sua igreja, Padre, cuidando de 5, de 6, de 7, de 10 crianças, para ele está bom, porque ele tinha todo o bairro, ele tinha toda a localidade. Mas a comunidade Consolação Misericordiosa foi mais além. E cuidaram de 6, de 7, de 10, de dezenas de crianças. Dezenas de crianças, bispo, eram cuidadas na nossa comunidade para que suas mães pudessem ir trabalhar. Para que seus filhos não fossem entregues às drogas. Isso incomoda muito o traficante. O que mais incomoda o traficante não é a polícia na rua, não. É a igreja na rua. Porque nós convertemos. Porque a igreja salva. Porque a igreja liberta. E quando eles perceberam que a Consolação Misericordiosa estava tirando a mão de obra deles,
Eles começaram a agir. Vereador Gabriel, eles vendiam drogas na rua. Não satisfeitos, passaram a vender drogas na frente da associação. Andando para frente, eles viram que continuavam perdendo a sua mão de obra. Eles passaram a vender drogas ao lado da Associação São José. Abriram uma viela. E quando nada mais podia acontecer, eles escondiam a droga no teto da Associação São José. Era preciso sairmos. Era preciso migrarmos. A violência, a droga, a ousadia desses marginais já estava grande demais. E assim nós fizemos. Migramos para a Associação São José em Mangabeira 8, onde hoje nós também cuidamos de crianças, ampliamos a nossa ação social, ofertamos alimentos, feira, cursos profissionalizantes, cuidamos das pessoas, formamos cidadãos. Presidente, apesar de todos os resultados alcançados pela nossa comunidade, pela nossa igreja, pela igreja de todas as confissões, eu não digo unicamente a religião católica, mas a igreja de todas as confissões, apesar de todos esses resultados, porque eu percebo que a igreja, a religião, a espiritualidade, ela vem às ruas, e ela vem fazendo um papel fundamental que o Estado não faz. A nossa igreja vem fazendo um papel social que o Estado não faz. E aquele golpe baixo que aqueles homens maus fizeram lá atrás, ainda hoje me dói na consciência. Eu entendi que havia um chamado. Eu entendi que havia um desejo. E a minha candidatura, presidente Bosquinho, secretário Raoni, ela surgiu, secretário Adício, de uma oração. É preciso que eu ratifique isso, que eu confirme isso aonde eu for. A minha candidatura surgiu de uma oração. Homens se reuniram, mulheres se reuniram, oraram e procuraram saber que nome seria o que iria disputar a Câmara de Vereadores. Eu fui agraciado naquele momento, Paulo Marrom. Eu fui agraciado. Eu fui o escolhido. Rezamos, a sociedade civil escolhe, a oração pontua. Carlão, você será candidato a vereador. Tomemos cuidado com o destino se não rezarmos. 2016 foi o ano mais difícil da minha vida. Minha mãe, a senhora sabe disso. Poucos dias para acabar o ano de 2016, veio essa decisão. Você será candidato a vereador da cidade de João Pessoa. Prepare-se. Reze. Adore. Louve. Busque sabedoria e estude. Passados os primeiros dias do ano de 2016, meu pai é diagnosticado com câncer no pulmão. E ele disse que o tratamento precisava ser feito em Recife. E junto com meus irmãos, praticamente moramos lá. No começo de março, eu chego novamente para o conselho da minha comunidade e digo, meus irmãos de fé, não tenho condições. Preciso tratar do meu pai. Alguém deve assumir essa missão da vereança. E esse alguém não pode ser eu. Eu estava doído demais, fragilizado demais, e focado no tratamento do meu pai. O conselho olha para mim e diz, Carlão, Carlão, Carlão.
15 anos quase você rezando aqui. E você ainda não compreendeu. Quando se reza e quando Deus quer, não importa as barreiras. Se orou e era você o homem que tinha que ir. Foi assim, vereadora Raíssa. Se rezou e disse, não importa o que esteja acontecendo com seu pai, vá e trate do seu pai e volte depois para cumprir a missão que Deus lhe comprometeu. Eu vou, cheio de força e de vigor, e fazendo mais orações, pedindo a Deus a cura do meu pai, um prorrogamento de vida de 3, 4 anos. E Deus prorroga a vida do meu pai em 3, 4 meses. Abril de 2016, 16 de abril, meu pai morre. Enterramos seu Lula Pezão. Quase não se tem forças para andar. Quase você pensa que não vai conseguir. Mas quem acreditar que a força e o poder dos homens vem deles mesmos está muito enganado. É Deus que nos impulsiona para frente e para o alto sempre. Seguir adiante. É preciso que a gente cumpra uma máxima de nosso Santo Padre. A política é o maior ato de caridade que um ser humano pode fazer. Porque ela busca o bem comum. A nossa igreja acredita nisso, irmão Sandro. A nossa comunidade de consolação acredita nisso. As comunidades e as religiões de todas as confissões acreditam nisso. A política é o lugar de homens bons, de homens de propósito. O que começa em oração termina em oração. E agora, passado toda essa dor, presidente Bosquinho, aqui estou, vereador da cidade de Nossa Senhora das Neves. E eu quero parar um instante e lembrar do que aconteceu domingo passado. Em um campeonato de jiu-jitsu, secretário Raoni, juntamos as crianças da associação para um grande embate. E as crianças colocaram seu kimono e as suas faixas, meu amigo Romero, que desceu a Serra de Araruna aqui, está conosco, muito obrigado pela presença. E as crianças todas belas, com kimonos muito bonitos, bem alinhados, deputado. Ao chegar frente a frente do seu adversário, uma das crianças começou a chorar. E ela chorava tanto, mas tanto, irmão Jefferson, que dava pena. Eu não quero ir, eu não posso ir, eu não vou. O irmão dela tinha ido primeiro e tinha perdido a primeira luta. E é importante a gente contar isso. A criança estava tomada por um medo paralisante. E ela estava tão sofrida que adultos ao seu redor começaram a chorar também. E sabe qual foi a mensagem que nós, Bertrand, Antenor, que fazem parte dessa missão, e eu passamos para ela? Você vai lá. Você vai botar o pé no tatame. Você vai segurar no kimono dele. E vai lembrar tudo o que tio Carlão passou. Tudo o que tio Antenor Bertrand passou. Tudo o que tio Antenor passou. Lembra disso. Eu não tenho condições, eu não tenho condições. Bota o pé no tatame. E a criança, em lágrimas, fez isso, meu amigo nominado. Essa criança, ao pegar nesse kimono, se transforma de uma maneira... As lágrimas ainda caindo no rosto. Luta como gente grande.
e vence seu primeiro adversário, vence seu segundo adversário e leva a medalha de ouro para casa. São esses valores que a gente tem que mostrar para essas crianças. A violência que está aí fora, o tráfico que anda aí fora, não podem ser maiores do que os valores que temos dentro de nós mesmos. E são esses valores que nós devemos passar para nossas crianças. São essas situações que nós devemos dizer. E eles têm que viver isso. Nós, cristãos, acreditamos que Deus faz nova todas as coisas. E se a política de Brasília não quer fazer novo, nós queremos fazer novo dentro dessa casa. Se a política de Brasília não quer fazer diferente, nós podemos fazer diferente dentro da nossa família e dentro da nossa casa. Se a política de Brasília não quer ouvir o que as pessoas falam, desejam, o nosso município, o nosso estado, deve fazer nova todas as coisas. Presidente, eu encerro. Eu costumo dizer que se a vida é feita de lutas, a gente pode escolher lutar pelo bem. Essa foi a minha escolha. Estas serão minhas lutas a partir de agora. Minha campanha. Toda a minha campanha foi feita sem recurso financeiro, sem compra de voto, sem apadrinhamento político. Isso já é um reflexo de mudança da consciência da nossa cidade. A caneta que escreverá o meu destino não está na mão de grupos políticos. A caneta que escreverá o meu destino está na mão de Deus. João Pessoa, sou o Carlão do Jiu-Jitsu, sou o Carlão da consolação, sou o Carlão da luta pelo bem. Sou o Carlão, vereador da cidade de Nossa Senhora das Neves. Muito obrigado, meu povo.